Bom, agora é nossa aula de geografia e nós estamos trabalhando, mapas de visão política e agora nós estamos trabalhando o nosso país, que é o Brasil. Então aqui, livro, agora gente, geografia e história, nós ainda não terminamos o livro 1 de geografia e história. Então vamos lá, livro 1, módulo 1, aqui ó, de geografia, página 341. Brasil, crescimento urbano e organização territorial. O crescimento da população e o desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil, ao longo do tempo, contribuíram para a organização territorial do nosso país. Destaca-se também nessa organização a expansão urbana ocorrida principalmente após a década de 60, quando a maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades. Observe nos mapas a seguir o crescimento das cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, olha só, em 1940 tinham pouquíssimas cidades, dá até para contar aqui, ó. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cidades com mais de 100 mil habitantes. As outras não tinham mais de 100 mil habitantes. Em 1980 já aumentou bastante esse número. E aqui, ó, 2010, que é o mapa mais atualizado, olha como estão. Às vezes no mesmo estado, olha o tanto de cidades que tem com mais de 100 mil habitantes no mesmo estado. Então, imaginem no Brasil inteiro, tanto de cidades que tem com mais de 100 mil habitantes. Agora, página 342, a inter-relação entre as cidades. As cidades podem ser diferentes quanto ao número de habitantes ou quanto à extensão territorial, por exemplo. Elas também se caracterizam de acordo com as atividades econômicas de maior destaque no município. Cada uma dessas cidades tem sua importância e exerce influências diferentes sobre outros centros urbanos. Essa inter-relação entre as cidades é reconhecida como hierarquia urbana. Então vamos acompanhar aí, ó, paisagem da cidade de Rolândia, que tem 65.757 habitantes. Esse é um exemplo de cidade pequena, tem menos de 100 mil habitantes. Paisagem da cidade de Londrina, que tem 563.943 habitantes. Então, ela é um exemplo de cidade média. Paisagem da cidade de Curitiba, que tem 1.917.185 habitantes. Esse é um exemplo de cidade grande. Então, viram aí, menos de 100 mil habitantes pequena, mais de 100 mil habitantes média e mais de 1 milhão de habitantes é grande, cidade grande. Algumas cidades apresentam atividades industriais e de comércio muito desenvolvidas. Assim, moradores de cidades vizinhas geralmente buscam oportunidades de emprego nesses centros urbanos. Há cidades que estabelecem relações com outras cidades devido à importância e diversidade de serviços que oferecem. Dessa maneira, moradores de cidades próximas comumente utilizam serviços desses centros urbanos. Vamos conhecer nos esquemas a seguir o exemplo da inter-relação entre Rolândia, Londrina e Curitiba, localizadas no estado do Paraná. Os moradores do município de Rolândia contam com um comércio básico que supre suas necessidades diárias. Quando precisam de produtos diferenciados ou serviços especializados, como consultas com médicos especialistas ou exames mais elaborados, procuram a cidade de Londrina. Muitos moradores de Rolândia, até mesmo os de Londrina, procuram a cidade de Curitiba para obter formação educacional ou profissional mais avançada.
assim como para acessar serviços médicos, financeiros, culturais e de lazer ainda mais diversificados. Número 1. A área urbana do município em que você mora é semelhante a qual das cidades mostradas? Ela pode ser classificada como pequena, média ou grande? Então, gente, essas duas perguntas vão ser pesquisas para ser realizadas e escritas no caderno. Vocês vão pesquisar qual o número de habitantes tem a sua cidade. A maioria, dos nossos alunos moram aqui em Vespasiano, mas nós temos alunos que moram em Belo Horizonte. Então, se você mora em Vespasiano, você vai pesquisar quantos habitantes tem em Vespasiano. Se você mora em Belo Horizonte, você vai pesquisar quantos habitantes tem em Belo Horizonte, ok? 2. Outra coisa, vocês vão classificar, Eu dei aí a ideia. Cidade pequena, cidade média, cidade grande. De acordo com o número de habitantes da sua cidade, você vai classificar como pequena, média ou grande. Número 2. Como ocorre a relação entre a cidade onde mora e as cidades vizinhas? A sua cidade é uma cidade que você não precisa procurar outras cidades próximas para procurar algum produto ou algum serviço? Ou você mora em uma cidade que você precisa procurar outra cidade para ter algum tipo de serviço, igual citou aqui, serviço médico ou algum serviço assim bancário, algum serviço diferenciado. Então vocês vão listar isso daí. Se a sua cidade precisa, vocês vão listar, tá bom? E copiem tudo no caderno com data. E depois de fazer essa pequena pesquisa, que é rapidinho, não é muito demorada, vocês vão fazer a atividade da página 344. Tudo bem? Então, façam aí as atividades, sigam a rotina e essa é a nossa aula de hoje. Então, beijos e até amanhã, viu?